Olá, gente, seja bem-vindo a mais um podcast de Dinheiro com Psicologia, um podcast que fala de psicologia, de dinheiro e de psicologia enquanto ciência e profissão. Eu sou Luciana, a host deste podcast, e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Tereza Eutrópio. Né? Eu morro de dificuldade de falar seu nome, porque eu sou disléxica, e aí ele é um trava-língua. Mas, nossa, você fala todas as vezes super certo. Então tá ótimo. Tereza, um prazer ter você obrigada, aqui. Luciana. Fui sua aluna 1900 batatinha não, mas eu fui sua aluna aí há uns anos atrás, tá? E eu lembro desse curso com o maior afeto, com o maior carinho. Tem até seu livro aqui, ó, que eu trouxe para você se autografar. Com certeza. Mas antes disso, se apresente aqui pro pessoal. Tá, joia. Bom, eu sou Tereza Eutrópio, sou psicóloga, me graduei na UFMG antes da Constituição, brincadeira, né? Em 1986. E nesse percurso, né, eu fui me especializando em psicoterapia breve, psicoterapia familiar e hipnose ericksoniana. E trabalho, né, Luciana, não só com o atendimento, mas também com a formação de novos terapeutas dentro da orientação breve. E as metáforas são aí a minha paixão principal, né, dentro das intervenções. Gente, então, hoje esse podcast é específico para a gente falar sobre metáforas. Então, vou já apresentar o livro aqui da Tereza. Eu tenho a segunda edição, talvez não seja essa capinha mais, que ela diz que são 4 edições, Construindo Histórias Terapêuticas. E aí, eu já vou começar perguntando aquilo que eu gosto de perguntar. Tereza, ficou rica com o livro? O psicólogo fica rico vendendo livro? Vou começar por aí, que a gente já começa a polemizar. A polemizar, né, Luciana? Ó, eu não fiquei, né? Com o livro especificamente, não. Mas o livro me abriu, né, a possibilidade de divulgação do meu trabalho, de convites, de pessoas, né, que me dão o retorno, né, dos benefícios do livro. E assim, eu não perdi dinheiro, isso com certeza, né? Claro, eu tive o lucro, porque já estamos na 4ª edição, então todos eles vendem, mesmo com o advento agora, né, das pessoas terem o PDF, divulgarem os livros pelos grupos de WhatsApp, o livro continua vendendo. Então, assim, eu acredito que se eu fosse, talvez, uma escritora dedicada só a escrever e vender livros, talvez tivesse sido, assim, lucrativo, mas não era o meu objetivo principal, né? O meu objetivo principal, quando eu pensei no livro, realmente foi de colocar no papel aquilo que eu já dava nas aulas, que eu acredito que possa beneficiar todo mundo e, claro, ser um produto que me desse retorno, né? Ele é de 2011 e você já reeditou ele, você já está na 4ª edição, então ele continua vendendo aí 11 anos. Sim, na verdade, esse de 2011, porque a primeira edição foi em 2005. Gente. Então tem muito mais tempo. Então agora ele continua sendo vendido, né? O livro físico e pela Amazon também, né? O digital. Então, sim, ele continua. Por isso que eu digo, se fosse talvez o meu foco principal, acho que teria dado dinheiro assim mesmo, né? Esse é o único livro? Não, eu tenho outro que se chama Laços, Hipnose e Metáforas com Casais. Que foi o curso que eu fiz. Isso, exatamente. E aqui é bacana você estar aqui, uma autora, a gente vê que a pessoa estudou, você se dedicou para fazer esse livro, né? E aí eu vou daqui falar das questões do PDF mesmo, sabe, Tereza? Porque todo o trabalho, ele precisa ser remunerado. O nosso aprendizado, ele precisa ser remunerado, ele precisa valer a pena. Então, fica aqui o alerta, que quando você compra um PDF, você está deixando de remunerar aquela pessoa que está te ensinando, que está aprendendo, né? Eu falo muito, gente, a gente precisa pagar para evoluir, pagar para entrar, a gente precisa pagar, remunerar a pessoa. Tem um equilíbrio nisso aí, né, entre Luciana? O dar e o receber. Então, exatamente. É super bacana você estar aqui, você ser uma autora, quanto você investiu, quantos anos você investiu, quanto você estudou
para fazer esse livro aqui. Você vai lá, empacota todo o seu conhecimento, coloca aqui e ele é pirateado. Então, assim... Isso é triste, né? Fica esse alerta. Nos meus cursos eu não autorizo o PDF, a não ser que você virasse para mim e fale, Luciana, ele não existe mais, não vai ser reeditado, existe um conhecimento aqui que é válido, ok. Mas aluno meu, na hora que manda, eu quase morro e eu falo, olha, você sabe que isso é contra a prosperidade, porque está contra o equilíbrio de dar e receber. Então fica aí esse alerta para quem quer ouvir, tá? Porque tem gente que não quer ouvir, então aí não é comigo mais. Mas fica o alerta, depois não sabe por que não prospera. Vamos lá, Tereza. O que são metáforas? Então, as metáforas, eu vou até contar um trechinho que tem no livro, que é do filme O Carteiro Poeta, que é um filme super antigo, que fala do encontro do Pablo Neruda, né, o poeta Pablo Neruda, com um carteiro. E um carteiro na Itália. E esse carteiro ia levar as cartas para o Pablo Neruda. E um dia ele fala para o Pablo Neruda, você podia escrever umas poesias para mim, para eu conquistar, né, a minha namorada e tal. E aí ele fala, você quer umas metáforas? Ele fala, mas o que são metáforas? E o Pablo Neruda diz, quando eu falo, o céu chora, o que você entende? E ele falou, que está chovendo. Ele falou, então, são metáforas. Isso é uma metáfora. E o carteiro fala, gente, mas isso é tão simples, para que um nome tão difícil assim, né? Então, as metáforas, elas falam, né, assim, de uma forma figurada sobre emoções, sentimentos, situações, utilizando ou analogias, né, ou exatamente aí figuras de linguagem, né? Então, o céu chora, tô roxo de raiva, ou tô com um nó na garganta, tô explodindo de felicidade. Então, isso são as metáforas na linguagem. E a gente pode ter as metáforas, por exemplo, o dinheiro pode ser uma metáfora, né, de como a pessoa leva a vida dela. Sim. A forma como ela usa o dinheiro pode ser uma expressão metafórica, né, aí uma analogia de como ela usa, como que ela vive, né? Então, seria basicamente isso. Uma comparação, quando a gente compara uma coisa a outra através de uma figura de linguagem. Tá, mas aí você foi lá no alto e falou do Pablo Neruda. E aí nós estamos falando de Tereza Eutrópio. Qualquer um pode fazer metáfora ou tem que ser os deuses? Não, Vamos qualquer lá. Qualquer um. É claro, sim, a gente vai ter casos muito específicos, mas questões neurológicas, né? Pessoas que têm alguma lesão no lado direito do cérebro, ou pessoas muito literais, como os autistas, né? Mas ainda assim, são pessoas que podem usar a metáfora, porque elas já fazem, Luciana, parte do nosso linguajar naturalmente. Né? Todo mundo se expressa por metáforas, todos nós. Você ia perguntar. Eu ia perguntar como que você foi perceber nessa contadora, que eu posso te chamar de contadora de histórias? Pode. Depois eu apoio aqui, eu posso chamar Não, assim? pode, claro. Como que você descobriu isso em você? Eu fico pensando, eu sou boa com desenhos, e eu percebi que eu me tornei boa com desenhos porque eu sou disléxica. Então, o desenho, ele conta tudo para mim. Eu vejo, se você fizer um desenho, eu vejo sua história financeira através do desenho. É claro, construída com você, tá? Construído dentro da relação. Como que você se apaixonou? Como que aconteceu essa contadora de histórias dentro de você? Pois é, assim, tudo vem da história familiar, né? Eu cresci numa família muito contadora de histórias. Os meus avós moraram com a minha família desde os meus 8 anos, né? Os 3 pais da minha mãe. Minha mãe é filha adotiva, então os pais adotivos dela e o pai biológico, os 3 foram morar conosco quando eu tinha 8 anos. Né? Então, aí vem toda a história familiar. Né? E eles contavam muitas histórias, eram contadores mesmo de histórias e anedotas, principalmente o meu avô Acácio. Para tudo ele tinha uma anedota, para tudo ele tinha uma história. E acho que já tinha um talento, uma facilidade desse lado meu ligado à linguagem,
a área da comunicação. E quando eu fui estudar, né, a psicoterapia ericksoniana, que é de Milton Erickson, eu vi, então, que Milton Erickson contava muitas histórias para os seus clientes para passar as mensagens terapêuticas que ele queria. Aí, pronto, aí casou, aí eu me encontrei, né? Então, assim, teve um casamento ali de algo que eu sempre gostei, sempre tive facilidade e uma herança, vamos dizer assim, né? Familiar, cultural, com o estilo de psicoterapia dele. Então, assim, eu descobri as histórias. E também o que me despertou, além da terapia ericksoniana, um primeiro curso que eu fiz com o Carlos Molina, né, que foi uma pessoa que trouxe a psicoterapia sistêmica para Belo Horizonte. A primeira tarefa que ele deu foi a construção de uma metáfora. Mas eu nem sabia nada e fui de uma história e fui viajando na maionese. Acho que como eu já viajava mesmo, tinha um perfil mais sonhador. Ele falou, menina, você é boa para esse negócio. E eu falei, olha, então acho que eu sou mesmo. E aí eu fui me encantando e liberando mais esse lado criativo, vamos dizer assim, que as metáforas exigem que a gente desenvolva. E aí, no seu consultório, com o seu cliente, você cria uma metáfora? Crio. Do nada? Sim. Da sessão? O que primeiro que eu faço é observar as metáforas que o próprio cliente traz, porque ele sempre traz alguma metáfora. Às vezes uma metáfora pequenininha, né, que ele pode dizer, por exemplo, vou usar uma mais comum aqui, vai ficar meio chavão, mas estou no fundo do poço. Então, esse fundo do poço já é uma metáfora que, às vezes, ou eu vou usar ali na hora, ou vou guardar debaixo da manga para depois construir uma história que seja terapêutica, né? E quando eu digo que é uma história terapêutica ou uma comunicação terapêutica, que vai ter um objetivo de eliciar algum tipo de movimento no cliente, ou insight, ou movimento mesmo, né? Alguma mudança que ele queira. Ficou muito teórico? Um pouquinho, né? Não, eu fiquei aqui pensando como seria isso, mas porque eu viajo aqui, né? Uhum. Como que seria esse gancho aqui, tá? Uhum. Tereza, você ensina metáforas ou isso é para você? Como que é isso? Ensino. E tem curso de metáforas? Tem um curso de metáforas. Metáforas terapêuticas. E no próximo ano aí eu vou oficializar o que eu chamo da terapia da metáfora. Porque, assim, além das metáforas faladas, orais, né, nós vamos ter as metáforas visuais, os objetos metafóricos, os sonhos como uma forma de metáfora. Então, a gente tem várias maneiras de utilizar a metáfora na psicoterapia. E ao longo desses anos aí eu fui, vamos dizer assim, colecionando, né, essas formas, usando com os clientes, ensinando para os alunos. E então eu já sistematizei o que eu chamo de terapia da metáfora, que é algo que pode ser utilizado em qualquer abordagem terapêutica, porque é universal, né? Tereza, estou começando a aprender metáforas, falando um pouquinho do curso. Uhum. O que eu preciso aprender? Se é que você pode contar aqui pra gente um pouquinho assim, Lu, olha, a gente precisa olhar para isso, para aquilo, o que seria? Olha, a primeira coisa que eu acho que a gente, como, né, terapeuta, precisa olhar é perder um pouco do que a gente aprendeu de que o que o cliente fala a gente precisa interpretar e traduzir para uma questão racional. Então, por exemplo, se a pessoa diz, eu estou com um nó na garganta, o que nós aprendemos na psicologia, na psicoterapia tradicional? É a traduzir isso. Então, você está triste, você está com vontade de chorar. Na terapia da metáfora, a gente continua a comunicação com a metáfora. Por quê? Porque é assim que a emoção está saindo e é assim que ele vai compreender melhor o cliente, se eu continuar com a própria metáfora. Eu não preciso traduzir tudo. E eu posso ter conversas metafóricas com o meu cliente, que vai ser muito mais rápido dele fazer transformações.
por exemplo, estou com um nó na garganta. Bom, como eu trabalho com terapia breve, a gente vai com perguntas do futuro, muitas vezes, né? E esse nó está apertado, está frouxo? O que mais faz esse nó se esticar aí na sua garganta? E se esse nó se soltar, o que vai acontecer? Então, eu vou pela metáfora, porque é assim que ele vai compreender a língua. O que ele está trazendo é nesse nível de comunicação, né? O que o Gregory Bateson, que é um dos pais, né, aí da terapia sistêmica, chamava de nível lógico. O nível lógico que ele está trazendo é o nível metafórico. Não adianta eu ir no nível racional. Se eu seguir por aí, eu vou estar muito mais próximo, mais conectada com o meu cliente. Então, eu poderia perguntar, por exemplo, só para eu aqui, estou entrando aqui, eu poderia perguntar, se a gente puxasse um pouquinho desse nó, o que apareceria, como que ficaria? Sim, exatamente, por aí. E aí, como terapeuta, você vai aprender a também falar metaforicamente. Então, o primeiro passo, eu acho que é desconstruir essa ideia de que tudo precisa ser lógico, racional, ou que a gente precisa traduzir a metáfora do cliente. Ou que tudo precisa ficar consciente num nível assim, estou compreendendo conscientemente. Às vezes eu vou compreender metaforicamente e vou fazer a mudança primeiro para depois compreender. Você me lembrou de um caso aqui que eu atendi, de uma família de uma determinada religião, que eles tinham que seguir uma receita, uma regra extremamente clara. Então, era uma família que tinha regras para ser seguida. E tinha 3 filhas, e as filhas, às vezes, não seguem tanto as regras da religião, assim, né? E essas 3 filhas eram adolescentes. E aí eu atendia a mãe, né? E numa determinada sessão, tudo muito bonito, tudo muito bacana, e ela trazendo uma questão de... O marido decide. Meu marido decidiu, eu sigo essa regra. Meu marido decidiu, eu sigo isso. Luciano, meu marido decidiu, vai ser assim que as 3 pessoas vão fazer. E aí, numa determinada sessão, aquilo lá me gerava uma angústia, porque era como se de fora estava tudo ok, mas no mundo interno não, e ela não me permitia acessar esse mundo interno dela, porque as regras eram muito claras. O marido decide. E aí eu pedi ela para fazer, amo desenho, né? Pedi ela para fazer um desenho de um lado, que eu pedi para colocar o lado D, e ela fez o desenhozinho da montanha, das casinhas, tudo lindo, tudo maravilhoso. E esse lado D era do direito, mas que era o lado de fora. E aí eu virei para ela e falei assim, agora você vira a folha e faz outro desenho, que era do mundo interno, né? A sua intenção. A minha intenção era mostrar o mundo externo e o mundo interno para ela. Esse exercício. E aí ela desenha um leão, a cabeça de um leão, sabe, leão de Nárnia, assim, sabe? E aí a gente começou a falar desse guarda-roupa, de entrar ou sair desse guarda-roupa, desse lugar guardado que era Nárnia, né? Desse leão que precisa sair fora dela. E eu guardo isso já aconteceu há mais ou menos uns 8 anos, eu guardo essa sessão com muito carinho, né? Muito pelo desenho, né? Sim. Agora eu tô vendo que não foi uma sessão extremamente metafórica, porque... Foi totalmente metafórica, então, né? Agora que eu tô olhando, nossa, foi extremamente metafórica, mas eu guardava pelo quanto que a ferramenta do desenho tinha dado certo, o direito e o esquerdo, né? Representando esses mundos internos nossos. Mas aí a gente pôde falar muito desse... Quando que eu entro para dentro desse guarda-roupa? Que mundo que eu encontro dentro desse guarda-roupa? Quando eu saio, que mundo que eu encontro fora desse guarda-roupa? E muito bacana. Exatamente. Olha que legal, né, Luciano? O que é mais fácil de você falar? Do guarda-roupa, do leão ou dos seus sentimentos? Então, a metáfora, ela é excelente porque ela te proporciona, paradoxalmente, um distanciamento emocional e, ao mesmo tempo, uma aproximação. Então, eu estou falando de algo que, teoricamente, não sou eu, mas
também que sou eu com a minha emoção. Então, é aquilo que o pessoal da terapia narrativa chama de externalizar o problema. A metáfora, ela externaliza, ela põe fora. Então, é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou fugindo. Eu estou, ao contrário, me projetando, tendo todo um mecanismo de projeção. E o desenho é maravilhoso. O desenho, ele, assim, é um recurso fantástico para trazer essas metáforas. Eu acredito mesmo que o desenho é a porta do inconsciente, é a porta aberta para o inconsciente. Então, eu gosto muito de trabalhar as questões do desenho, principalmente porque é o lugar da minha segurança terapêutica também, visto que eu sou disléxica. Então, eu gosto muito disso. E é o seu, vamos dizer assim, você usa o seu recurso, o seu talento, né? E isso eu tenho, por exemplo, pessoas, que eu gosto muito de música. Então, as músicas me ajudam muito em termos de metáforas. Então, eu sou mais musical. A Daniela, por exemplo, que trabalha comigo na clínica, é bastante visual. Então, ela usa muitos desenhos. Ela gosta, inclusive, ela desenhar. Não importa, né? Cada terapeuta pode encontrar aí o seu estilo. Eu tenho a facilidade de construir a história, mas também eu vou ler outros livros, eu vou usar livros de outras pessoas, né? Ou textos, enfim. O importante é o terapeuta falar, nossa, isso que a Luciana está me falando me remete a tal imagem, a tal metáfora, e eu vou usar isso. É quebrar o preconceito de que o terapeuta não pode trazer as suas próprias imagens, as suas próprias metáforas para a sessão. Ao contrário, quando ele traz, isso fica muito mais rico, porque você está mais próximo do mundo emocional do cliente. Você falou algo super legal aqui, que é a questão da música, né, Tereza? Eu não tinha percebido quanto realmente a música diz da gente. Então, quem estiver ouvindo esse podcast, presta atenção. Que música que você gosta muito de ouvir? Qual que é a história dela? Que história essa música conta? Porque ela pode estar dizendo de você. A minha música favorita, que eu cantava no meu mundo interno, né? Que eu tô lá na música, que eu tô na dança, sabe? Era a Asa Morena. E aí, o dia que a Jaqueline, da Interação Sistêmica, pediu, traz a música que vocês gostam. Que eu pensei, gente, a música que eu gosto é a Asa Morena. E aí, que ela foi contar o quanto fazia parte da vida da gente. Ela foi... gente, mas diz da minha carência, diz da minha necessidade. Então, se você estiver ouvindo, estiver vendo... Pega a sua música, lê a história dela, né? O que ela tá contando, o que ela diz... Porque diz muito da gente, exatamente, né? É incrível isso. Na verdade, eu até tenho uma frase que, parafraseando até uma música dos Titãs, né? Que eles cantam, há flores em tudo que vejo. Eu falo, há metáforas em tudo que vejo. Porque já virou até uma piada na minha casa, né? Eu fiz um baú metafórico com vários objetos que eu tenho no meu consultório. Então, meu marido e meu filho brincavam assim, ai, gente, pronto, mamãe vai viajar, o que ela vai trazer de objeto que ela vai considerar metafórico? Mas, na verdade, tudo pode ser metafórico, dentro de um contexto. O que é um baú metafórico, Tereza? Então, é um baú com vários objetos... que são sucatas mesmo, e que eu trabalho, né, com o cliente para que ele selecione exatamente com os clientes que às vezes são mais visuais, mais concretos, que ele separe ali objetos que representam um determinado tema que a gente está trabalhando na terapia. Que interessante. Eu tenho o baú do tesouro. Quando eu tinha a clínica, eu tenho um baú mesmo, cheio de moedinhas. O pessoal daquelas paradas, quando você tá viajando, que você para, pedágio, o pessoal do pedágio deve me odiar, porque eu nunca tenho moedinha, porque eu pego as moedinhas para colocar nesse baú. Então, eu tenho um baú muito grande, pesado, de dinheiro. Muito bacana, como a gente vai construindo as suas ferramentas, né? Cada um dentro da sua área. Sim, dentro da sua área. E isso que eu acho bacana também, que a metáfora, ela vai aguçando a sua criatividade terapêutica.
né? E os meus clientes, por exemplo, eu já falo, vocês sabem que eu gosto de metáforas, então vou te contar uma ou vou te contar uma história, porque a história sempre é recheada de metáforas. E às vezes eles acabam construindo e me mandando. Outro dia mesmo no Instagram eu coloquei uma história da flor de maracujá que uma cliente criou para falar com o marido dela sobre a necessidade de cooperação na relação dos dois. Então ela me contou na sessão. E eu disse para ela depois, olha, posso transformar isso numa história e publicar? Ela falou, pode. Filmei, mandei para ela. Então, os próprios clientes começam a construir também as suas metáforas. E eu não sei se ainda dá tempo, Luciana, mas eu acho que uma coisa importante de falar que por que a metáfora funciona, né? E por que a metáfora funciona? Eu já pergunto, querendo a pergunta, né? Porque ela contém o todo. Dentro da metáfora a gente tem o todo, né? Assim, ela é holográfica. Então, quando eu vou falar do dinheiro, eu estou falando do dinheiro e de todo o meu sistema interno ali. Então, uma imagem ou uma metáfora, ela consegue no seu cérebro atingir várias outras questões que não precisam ser ditas. É o que o Freud, né, chamava lá do mecanismo de condensação. A metáfora condensa várias coisas. Então, por isso que ela é rápida. Por isso que ela vai direto ao ponto, assim. Né? Tereza, qual a metáfora que você mais gosta? Qual que é aquela que todo cliente seu tem que ouvir? Qual que é? Eu uso muito a metáfora da mudança de casa para falar do processo de terapia, porque eu falo que mudar de casa, independente da sua classe social, você pode ser a pessoa mais simples, a pessoa mais rica, qualquer mudança é trabalhosa. Né? Você pode, olha, eu não vou fazer nada, não vou encaixotar nada, vou contratar alguém. Mas se você não souber para onde você quer mudar, como você quer mudar, o que você quer levar e o que você quer deixar, não adianta. E a terapia eu vejo assim, né, como uma mudança de casa, onde você vai escolher o que você leva, o que você tira, o que você recicla, o que não te serve mais, que você vai jogar fora. Essa é uma metáfora que eu gosto. E a segunda, que é a metáfora dos laços, né, que representa as relações interpessoais, porque essa já é uma metáfora cultural. Né? A gente fala que as relações são como laços. Então, eu trabalho muito que tipo de laço que um casal constrói, ou que uma mãe e uma filha constrói, ou uma família, porque também representa o todo e é leve, é delicado, é uma metáfora... É uma metáfora delicada, não é invasiva. Assim, ela é bonita, inclusive, né? Você falando das metáforas, eu acho que ela tem uma força muito grande, porque a gente também não esquece, né? A gente não esquece. Eu tô aqui e eu tô lembrando de tantas aqui agora, assim, da minha história, da minha vida, da minha família. Histórias que hoje são metáforas, sabe? Sim. A gente não esquece. Isso entra dentro do nosso coração. Eu falo muito que o coração da gente é a porta para tudo. É onde a gente abre a porta para tudo. Então, a metáfora, ela entra lá dentro do nosso coração, né? Tereza, estamos caminhando para o fim aqui. Então, quero te agradecer. Obrigada, pedir para você autografar o meu livro de... carinho. Eu acho que eu comprei esse livro em 2013. Vamos lá. Grafar meu livro, fica o livro, fica a indicação do livro aqui, fica a indicação olha só que coisa mais chique, que legal. Vou colocar aqui, tá, Luciana? Fica a indicação do trabalho aí da Tereza, né? Quantas metáforas a gente pode trabalhar com as questões do dinheiro? Escrever pouco, eu tenho mania de escrever muito, tá, Luciana? Mas aqui eu vou condensar. Pode escrever. Eu brinco com meu marido, eu lindo, se um dia eu morrer, você toma cuidado com a minha biblioteca. Você não brinca com ela, não, porque ela vale muito. Vale ouro. Ela vale muito deixar aqui mesmo.
Tereza, muito obrigada. Obrigada a você, Luciana. Adorei a gente conversar. Que você volte aqui nesse podcast várias vezes para a gente falar outros Só e outros chamar temas. que eu venho. Então, obrigada. Ficamos com Deus. Obrigada.